Fala galera, filosofal aqui de um jeito diferente hoje. Vocês perceberam que eu tô testando dias, horários, formatos em live, em vídeo salvo, tá? Mas para quem tá na comunidade tem algumas regalias, recebe antes e tá aberto para dúvida e logo vai ter mais material complementar. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui na comunidade, você tá recebendo o link primeiro. E é o seguinte, hoje o bate-papo vai ser aqui sem corte, então vai ter falha, quase no formato de live. Mas reclamaram que eu não tô... Opa, que o sofá balançou. Que eu não tô olhando no olhinho das pessoas aqui na hora da live. E aí o problema é que eu tô fazendo também para junto com o meu ecossistema de empresa, né? Em formato de ao vivo no Zoom. E aí eu deixo o celular gravando do lado. O pessoal reclamou que tava chato. Então agora vai ser zoinho no zoinho aqui, em formato de vídeo gravado. Mas estou aberto a novas sugestões para fazer em outros formatos também. Daqui a pouco a gente vai literalmente criar uma comunidade onde vai ficar hospedado. Eu vou excluir todos esses vídeos do YouTube. Em alguns momentos eles ficam privados só para quem está na comunidade aberta. E depois a gente vai criar e deixar eles fechados. Mas aqui eu queria trazer a experiência hoje de... Deixa eu ver, estão me vendo bem, estão me vendo bem, estão me vendo bem. Estou aqui em casa gravando. Trazer a experiência dessa semana que passou. Eu fui no acampamento do Flechas. Flechas é um acampamento de pais e filhos, tá? E lá teve alguns ensinamentos e eu queria trazer aqui para vocês. Primeiro que é uma vivência muito massa. Largar o celular lá, é proibido o celular. E alguns momentos... E assim, é pais e filho, porque só pode ir com um. Então, por enquanto, eu tenho o Davi e a Dalila. Eu já tinha ido com o Davi e agora com a Dalila. Fica sexta-noite, dorme lá na barraca no meio do mato, faz trilha, sábado o dia inteiro, manhã, tarde e noite, dorme de novo lá, domingo, depois tem um almoço junto com todos os familiares. E aí, teve um momento lá que marcou, que eu vou trazer aqui, que as crianças foram quase o tempo inteiro pai e filho junto, ou pai e filha, no meu caso, e em um momento... as crianças foram fazer uma dinâmica lá, legal de pintura e tal. E os pais foram só homens, né, nesse momento. E falar nisso, para quem é de Maringá, região, vai ter também, sempre tem de pais e filhos. Normalmente a mãe fica muito com a criança, né? Então a galera tenta organizar mais esse momento de pai com filho. E aí, só que final do ano, do meio do semestre para frente, vai ter de mães e filho. Ou mães e filha, mãe e filha. Mãe e filho ou mãe e filho. Então fica ligado aí, qualquer coisa, manda no meu Instagram lá, @DiegoBarbeta, que eu explico e encaminho as indicações. Mas beleza, aí nesse momento juntou todos os pais para começar a falar sobre temas delicados. Entre eles, vícios de estimação, momentos em que os pais podem estar causando problemas para a família. Daí sim, alguns padrões, né? Padrões comuns, mas que não são sempre o que a gente vê na sociedade, tem as exceções. Mas o padrão era, por exemplo, pais irritados, nervosos, sem paciência, trabalho, buscando melhorias na família, no trabalho, no emprego ou empreendendo na empresa, sempre preocupados, precisando ser o provedor e aí achando que tá tudo bem, por exemplo, ficar estressado, nervoso, irritado, sair dando coice, patada para todo lado, ou cometer alguns deslizes, alguns pecados, algumas coisas erradas, e tá tudo bem, é normal. Quando não é normal, você pode... E aí quem acredita no mundo espiritual e no mundo quântico, acho que eu tava vendo algumas pessoas falando sobre metafísica, sobre uma questão de frequência e o que você propaga para o universo. Inclusive tem no YouTube aí alguns experimentos que dizem que não é científico, mas tem experimentos sobre você pegar um potinho de arroz cozido e ficar falando coisas boas para ele, e um potinho de arroz cozido, outro potinho de arroz cozido e ficar falando coisas ruins. O que você fica xingando, falando coisas ruins, que não presta, etc., ele apodrece primeiro. É doidura, né? Pra mim é doidura também, né? É muito louco isso. Mas realmente funciona. Mas o ponto que eu ia trazer, que eu achei muito massa, é sobre... Existe sim um mundo espiritual onde existe o bem e o mal. Depois eu até pesquisei na Bíblia e no ChatGPT. Existe sim um mundo espiritual. E lá, ele está ao seu redor. E um momento que estava
um palestrante falando lá, ele estava trazendo alguns pontos de muitas coisas ruins. A gente xinga, fala, esbraveja, tá andando na rua e fala, o cara buzina, fecha a gente xinga e fala, né? Grita, fala, esperneia, briga em casa, fala alto, né? Tudo da boca pra fora. E beleza. Aí outros momentos que acontece alguma coisa boa, alguém faz algo bom pra você, você malemar fala obrigado. Alguém faz alguma coisa pra você boa, você malemar, acontece alguma coisa boa na sua vida, normal, nada demais. Então o bom é o normal, é o comum. E o ruim, a gente bota pra fora e grita, esperneia. Da mesma forma, por exemplo, você vai fazer uma oração, tá com raiva, xinga e briga, né? Você vai fazer uma oração, você faz, a Dalila vai dormir, ela fala assim, eu quero fazer só de cabeça. Aí, dessa vez ela aprendeu, falando que tem algumas passagens falando que Deus sabe tudo que passa na nossa mente e tal. Só que tem uma teoria que no mundo espiritual, a parte negativa, os demônios, a parte negativa do mundo espiritual, a coisa ruim, ele não consegue invadir nossos pensamentos, são guardados. E só que ele tá muito em volta do que a gente fala e faz, nossos atos, o que a gente vê, o que a gente fala, o que a gente faz, beleza? Então, aí a gente fica xingando, falando palavra negativa e tal, emana uma frequência. Sabe do palavras atraem, o poder da palavra, poder da atração e também sobre coisas ruins. Então, aí tá, Diego, tá bom, então eu tenho que diminuir as coisas negativas que eu falo. Isso aí. Se você pensar coisa ruim, você vai pro inferno. Não é assim. É complexo um pouco. Mas o que ele tava falando também era que sobre você tá querendo eliminar algo. Ele deu um exemplo das batalhas, das guerras antigas, de filme que a gente vê por aí. Quando uma nação vai lutar com outra nação, ou por exemplo, lá no filme 300, os guerreiros, eles esbravejam, gritam, urram muito alto para assustar o inimigo, ele falou. E aí ele falou assim, aí às vezes, não tô falando pra você sair gritando aí não, mas às vezes você não tem coragem de falar em voz alta alguma coisa. Não tem coragem de confessar seus pecados em voz alta, pedir perdão em voz alta, falar coisas boas em voz alta. Profetizar na vida do seu filho, da sua filha, das pessoas que você ama em voz alta. Agradecer em voz alta. Agradecer a alguém, ou algo, ou ao universo, a coisas boas que estão acontecendo na sua vida. Lembra que tem algumas novelas, até algumas eu acho que religiões que falam, tá amarrado. Tem alguma coisa ruim que alguém diz pra você, ou que fala que pode acontecer, tá amarrado, em nome de Jesus tá amarrado. E levam muito ao tom de brincadeira, de zoeira. Mas existe, sim, uma vertente, só pesquisando na Bíblia, ou GPT, não sei onde você pesquisa com base científica, que você bloquear essas coisas ruins, você ajuda a eliminá-las da sua vida. Seja porque se você está enfatizando, né, muito aquilo e está deixando muito latente no seu cérebro. Então, sei lá, eu tô, perdendo a paciência com minha esposa e filho sempre. E gritando, esperneando. Ou eu tenho um outro tipo de pecado que eu tô caindo sempre. E aí você tem que começar a profetizar e falar que isso não vai acontecer mais. Isso vai sair da minha vida, sai de perto. Eu profetizo, eu afirmo que isso não vai acontecer mais na minha vida. Eu vou conseguir ter o controle, eu não vou errar mais nisso. E é isso. Então, forças do bem, me ajudem. Forças do mal, vazem daqui. Mundo espiritual negativo, some daqui. Ou seja lá o que for. Sabe quando é assim? Tipo, vamos supor, a gente fala muito de treino e dieta aqui também, né? Já falei muito, sou formado em educação física. Tem muitas pessoas que compraram algum programa de treino e dieta e ganham de bônus participar também aqui da comunidade. Inclusive, comenta aqui, ó. Se você chegou a 10 minutos de vídeo, comenta aqui. Se você veio pelo Zanon, pelo Ian, pela Aline, pelo Fernando, organicamente pelo meu Instagram, trabalha comigo, tá? Tem gente também que trabalha com fitness, trabalha com wellness, trabalha com vendendo protocolos de emagrecimento, de treino, de dieta,
médicos, nutricionistas, personagens que também podem estar aqui. Podem usar essas analogias, esses exemplos também para com os seus clientes nas suas redes sociais, se você achar que faz sentido. E se você que está aqui pelo fitness e por algum outro motivo, presta atenção. Por exemplo, você sempre tem um vício e cai no problema de doce. E aí você quer afastar o que te faz ter recaída do doce. Então você não quer que aquela amiga sua que te convida para dar uma voltinha na padaria te convide. Você não quer que passe alguém no sinal enquanto você está de carro te oferecendo um bombom por 50 centavos. Você não quer, no caminho que você está fazendo caminhada, aparecer alguém vendendo um sonho, sei lá, um donuts, uma rosquinha, alguma coisa, um sorvete num dia muito quente. Então você tem a sua própria força de vontade, mas você quer que coisas que te influenciam, física mesmo, todos esses exemplos que eu dei, elas não cheguem próximo de você para aumentar a probabilidade de você não ter recaída. E aí a hora que a pessoa não compra doce para ter dentro de casa, mesma coisa se fosse vício em fritura, vício em álcool. Você não quer que aquelas companhias ou aqueles gatilhos sejam ativados para que você acaba caindo novamente naquele erro. E serve para você que tá, eu quero treinar, mas eu tô com uma preguiça. Então você precisa de apoiadores e você precisa se afastar, que são os heróis para te ajudar naquilo, e você precisa se afastar dos vilões. Os vilões é o seu amigo preguiçoso também que tá te convidando para ir pro bar em vez de ir pra academia. O herói é aquele seu colega, ou o seu personal, ou o seu parente que te chama para treinar, te dá uma palavra de motivação. Então, para tudo na vida, seja no fitness, seja no finanças, você não quer aquela pessoa que vai te atrasar e vai fazer vai gastar todo o seu dinheiro que você está pensando em economizar. Você quer a ajuda daquela pessoa que está na jornada junto com você, tentando também investir mais e guardar dinheiro. Então, essa é a sacada. Você tem os seus heróis e os seus vilões. Aproximar dos heróis e se afastar dos vilões. No mundo espiritual também é assim. Vamos, se for falar de pecado, de erro, de coisa séria. Você tem que estar próximo dos heróis. E os heróis é Deus, é o caminho do bem. E os vilões é o capeta, coisa ruim, é o mundo espiritual da parte negativa. E aí, como você se afasta e se aproxima, Diego? É óbvio, né? Estando perto de coisas boas, estando perto de coisas, inclusive de pessoas que te influenciam no mundo espiritual. Não estou falando de religião X, Y, Z, tá? Estou falando do que é certo ou errado. O que todo mundo minimamente sabe. Eu estou falando de se aproximar de pessoas e estímulos e leituras que te estimulem a isso. Vídeos, conteúdos na internet. Se você começar a ver muita normatização para as coisas erradas, você vai acabar errando de novo. É igual vício em droga. Então, tome cuidado. E, aí o que a pessoa falou, fale em voz alta, repreenda em voz alta, afirme em voz alta. Diga em voz alta que você quer se afastar de tudo quanto é coisa que é do mal e que te atrai para aquele erro novamente. Eu quero que saia para muito longe e que tudo de ruim e que tudo de bom seja abundante na minha vida. E é isso. Por quê? Porque eu vou ficar melhor, as pessoas que estão ao meu redor vão ficar melhor e, consequentemente, vai ser uma corrente do bem, né? Imagina, uma pessoa tentando não ser grossa e estúpida com a outra, que também não guarda mágoa, que não é com a outra, o mundo fica melhor. Nesse exemplo bobo que eu tô dando sobre ser grosso e estúpido. Beleza? Então, deixa eu ver o que mais. Lembrei. E aí, ao mesmo tempo que às vezes o esporte te dá um esforço diferenciado. No sentido de... aqui. Ixi, acabou a bateria do meu celular. Já vi. O esporte te dá estímulos para que você seja mais resiliente. Então eu jogo squash, jogo tênis, hoje é mais esses dois só. E eu lembro que às vezes eu tô prestes a falhar, prestes a desistir, prestes a não correr mais, prestes a desistir do ponto no tênis. Vou falar no tênis que é mais comum, raquete e bolinha lá. Squash é meio, o pessoal não conhece. E eu falo, não posso fraquejar. Não é porque eu cansei que eu vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou cair.
eu não vou entregar, eu não vou arregar, eu vou continuar firme, duro. De vez em quando eu repito essas palavras. Eu repito em voz alta e dá certo. Parece que é aquela máxima também de quando a gente tá já com 100%, acha que entregou 100% do nosso preparo físico, numa corrida, numa força. É igual uma mãe que tem, sei lá, um filho embaixo de um carro, que consegue ter muito mais força, que precisa correr, consegue muito mais. Então, quando a gente já acha que já se entregou 100%, a gente tem mais uns 20% a dar, a mais, um extra, que nem você sabia que aguentava. Então, quando você estiver pensando em recair no doce, você está percebendo que está fraquejando, você fala, não, eu consigo, eu sou firme, não é porque eu estou quase fraquejando que eu vou cair. Vou continuar firme, duro, firme no propósito da dieta, do estudo, do exercício, do caminho do bem, de poupar, de investir, de empreender, de trabalhar. E é isso. Então, trazer analogias em locais que às vezes você está quase desistindo. O meu é o esporte. Eu percebi que no esporte não aguento mais. Aguento sim, continua firme. Não amolece a batida não, que é a batida do tênis, né? Não amolece a batida não. Continua firme e forte. Não desiste, não bombeia as pernas, não vai firme, duro, literalmente. Corre, aguenta. Então é isso que às vezes quando você está prestes a desistir de acordar cedo, de comer bem, de treinar, de seguir o caminho do bem, de não fraquejar, de não ter uma recaída, às vezes até para quem, sei lá, quem vai ser impactado por esse vídeo, se você é viciado em algum tipo de droga, alguma coisa do tipo, tem esse pensamento, você consegue mais, você consegue se manter mais tempo limpo, você consegue, mentaliza, quando tá para quê? Você precisa falar em voz alta, profetizar, afastar os vilões, afastar os gatilhos que te fazem ter recaída, se aproximar de coisas boas que te fazem se reenergizar e manter a força e seguir no caminho do bem. Então, esses exemplos é que isso dá para ser feito no esporte, na dieta, no treino, no empreendedorismo, no estudo, no trabalho, na vida pessoal, na vida amorosa, na vida afetiva, na vida familiar, em vícios, na espiritualidade e assim por diante. Então, eu gostei disso, sobre falar em voz alta. Não é tipo, sei lá, até no modo. Ai meu Deus, não tô conseguindo. Não, fala em voz alta. Afirme, com firmeza. Faça inimigos, né? No caso, vilões ou heróis que vão te ajudar ou te atrapalhar, que hipoteticamente estão muito longe, ouvirem e no imaginário te ajudar a atingir o objetivo que você quer. Beleza? É isso. Espero que tenha feito sentido para você. E se fez sentido, compartilhe esse vídeo com alguém. Clica, tem um aviãozinho aí em algum lugar. Clica e manda no WhatsApp. Copia o link, manda no WhatsApp, manda no grupo, manda para quem precisa ouvir. Que talvez já tá precisando ser mais firme, duro, manter a persistência, falar mais em voz alta aquilo que ela quer, que ela profetiza, que ela deixa repreendido, entendeu? E não é só para coisa de igreja, não. Repreendido que eu não vou cair mais na tentação desse doce, desse álcool, dessa fritura, dessa preguiça, dessa vontade de acordar tarde, dessa desistência, desse pecado, seja lá o que for. Beleza? Beijo, tchau! Sugestões lá no meu direct, @DiegoBarbeta, sobre horários diferentes, formatos diferentes, locais diferentes, se é live, se é gravado, se é ao vivo, se é na comunidade, se é fechado, se é no Zoom, se é no Meet, se é no Instagram, se é no YouTube, se é vídeo, se é olhando pra tela, se é enquanto eu tô fazendo a reunião com a empresa, que teve gente que já pediu. Beleza? Falou!